ideia central do texto. Não, você não precisa dizer isso. Quem conhece de homilética vai entender, obviamente, que quando você fizer e apresentar a frase com o verbo no passado, todos nós já vamos entender que você está extraindo a ideia central do texto. E quando você começa a desenvolver seu sermão, você assim, amados irmãos, é importante compreender que incapacitado de amar e compreender, o irmão do pródigo ficou do lado de fora da festa. Eu não precisei falar da ICT. E aí você diz, muitas vezes, nós também, incapacitados, indignados, com a volta do nosso irmão, a maneira como a igreja recepcionou, perdoou, muitas vezes ficamos também não só indignados, mas de fora, sem participarmos também da festa. Veja que você começa a se interagir. Mas a importância é trazer a ideia lá do passado para a reflexão do momento presente. Mas fica só aqui? Não. Olha a outra ideia central do texto, desse mesmo texto, do versículo 25 ao versículo 32 do capítulo 15. Eu estou lendo de novo e aí passo a construir nova ideia, eu consigo extrair nova ideia do texto, aonde você, ao ler, vai conseguir também extrair nova ideia, a ideia central, e tantos outros que, assim, queiram ler esse texto, vão ver e vão descobrir coisas diferentes. Mas veja bem, que o verbo vai estar sempre no passado. Olha outra ICT, outra ideia central desse texto aqui. Ao declarar-se o único homem certo, o irmão do pródigo revelou seus próprios erros. Outra ideia, totalmente diferente da primeira ideia, da primeira proposta. Eu poderia começar meu sermão com um título, introdução, e usar uma dessas duas ideias para continuar meu sermão. Não teria nenhum problema. Observação. Cada texto tem um só significado. Uma ICT é elaborada para aquele único texto. Não pode servir de cada outro texto. Ah, eu achei tão bonitinha essa frase. Tá fantástica. Sabe uma coisa? Eu vou pegar o livro de Romanos, lá no capítulo 2, e vou pegar essa frase. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Porque a ideia central lá do texto do capítulo 2 de Romanos é totalmente diferente da ideia que se encontra aqui no capítulo 15 de Lucas. E a gente não deve, em hipótese alguma, pensar de forma diferente. Porque cada texto tem sua ideia central. E aí, como deve ser a tese? Se a ideia central do texto, que é ICT, eu tenho que construir uma frase, no máximo, de 16, 18 palavras, e o verbo tem que estar no passado, agora a tese, o verbo tem que estar no presente. E agora, eu preciso entender uma coisa. Em primeiro lugar, que a tese deve estar coerente com o texto bíblico. Deve apresentar a mesma mensagem apresentada no texto, uma vez que veio a ICT e esta veio do texto básico. Eu não criei, não saí criando uma frase. Ela veio exatamente do texto. Eu consegui olhar para o texto e consegui extraí-la. Segundo lugar, dirigida ao momento atual. Essa é a finalidade da tese. Preste atenção. Enquanto que a ideia central do texto, a referência é o passado, está no passado, ao mundo bíblico e seus personagens, a tese, a referência é o momento atual. Ou seja, os ouvintes, seus problemas e necessidades e expectativas precisam ser inseridos na ideia da tese. Por isso é que a tese é a referência do momento atual. Fazer com que o que você está querendo expor alcance também o seu ouvinte do momento presente, assim como alcançou também lá no passado. E aí, a tese é uma utilização da ideia central do texto. Veja que eu não estou criando a tese de uma frase recorrente de outro lugar, não. Estou extraindo ela da própria ideia central do texto, que é a ICT. Em terceiro lugar, como deve ser a tese? O verbo tem que estar no presente.
Diferente da ICT, que o verbo está no passado, né? Que trata do texto acerca do passado. As ações da tese estão no presente, requerendo assim que seu verbo principal esteja no presente. Mas como é que devemos fazer isso? Como faremos isso? Presta bem atenção. Olha aqui alguns exemplos de tese. Vou dar o primeiro dele aqui, ó. Usando agora o texto de 2 Timóteo, capítulo 2:15. Diz assim, ó: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Isso é o texto. Acabei de ler esse texto e eu pergunto para o texto: qual é a ideia central desse texto? Aí vamos lá. Olha a ideia central. Paulo, né, o apóstolo Paulo, desafiou Timóteo a viver dignamente e pregar diligentemente para ser aprovado por Deus. Veja a coerência da ideia central do texto em face do próprio texto, capítulo 2, versículo 2 a 15. Quando Paulo, instruindo Timóteo, o jovem Timóteo, diz assim: procura, Timóteo, apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso Paulo está dando um impulso de motivação, de incentivação, para que ele procure sempre estar diante de Deus aprovado. E aí a ideia é essa. Paulo desafiou Timóteo a viver dignamente e pregar diligentemente para ser aprovado por Deus. Olha a tese. Veja bem a tese. Somente com uma vida digna e uma pregação diligente somos aprovados por Deus. Olha que beleza de construção de ideias sendo extraídas do texto para o desenvolvimento do nosso sermão.